Aqueles que eu ainda não falei, um bom sábado. É muito bom estar na casa do Senhor. E lá em Bauru já voltou praticamente 100%. Graças a Deus. Ficamos muito tempo também sem a igreja, né? Sem ter a membresia, e era muito triste fazer só lives, né? Eu gosto de gente, eu gosto de vocês. Então, eu quero louvar a Deus nesse momento e preparar o nosso coraçãozinho para a palavra. Hoje é o Dia Mundial da Música. Então, é óbvio que nós vamos falar sobre música. E não vou dar cajadada, nem chicotear ninguém, viu? Nós vamos falar da sublimidade da música na nossa vida e na adoração ao Senhor. E eu quero louvar a Deus cantando, que eu quero entregar completamente o meu ser, a minha vida, a minha amada igreja e você que está assistindo nesse momento na presença do Senhor. Seja Deus, queridos. A bondade do Senhor para conosco é incomparável, incomensurável.
o Senhor me permitiu voltar a fazer a obra dele depois de uma pandemia, depois de uma Covid. Lá em casa foram 4, e eu cuidei de mais 4, e graças a Deus, todos vivos. Só o meu papai que não resistiu, mas foi problema cardíaco, ele veio a óbito, mas está descansando no Senhor. Bom, tem como colocar aqui, que eu gostaria que eles acompanhassem, uma vida de adoração. Às vezes a gente pensa que a adoração é só vir à igreja, né, e a gente cantar. Mas uma vida de adoração, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. É uma adoração plena, absoluta, em todas as áreas da nossa vida. Não é na voz, não é no tocar, mas é uma vida inteira entregue sob o controle e o comando daquele que manda, o soberano Deus. Uma vida de adoração é uma vida que agrada o coração do Senhor. Por onde quer que pisam as plantas dos nossos pés, a gente dá testemunho do amor, da fidelidade, da bondade, longanimidade, da paz, da alegria, fidelidade. Na verdade, nós temos que ter o fruto do Espírito para a gente se tornar um verdadeiro adorador do Senhor. E uma vida de adoração é assim, a gente vai ver aqui um pouquinho, bem pouquinho da história. Deixa eu ver se passa aqui. Aí. Aqui na nossa apresentação que eu trouxe para vocês, no livro de Êxodo, lá no capítulo 15, fala da primeira música, assim, pelo menos que foi registrado, né? A primeira música que a Bíblia fala para nós foi feita por Moisés. Logo que eles passaram ali pelo o problema de as 10 pragas começaram a surgir ali no Egito. Então houve o dia em que Faraó, depois de muita teimosia, Faraó concedeu às pessoas, né, o povo de Deus sair para o Egito para poder adorar o Senhor. E então eles achavam que já havia acabado tudo, mas quando estavam a caminho, chegaram a um ponto, que eu vou dizer aqui para vocês, eles chegaram a um ponto que haviam montanhas para um lado e outro monte aqui, havia o mar vermelho e atrás dele estava Faraó com sua comitiva, com seus cavalos e cavaleiros. E o povo começou a murmurar. E o povo começou a reclamar. Mas começou a incitar ódio. A tal ponto, até o irmão começou a falar aqui na lição, a tal ponto de também eles quererem matar Moisés, temendo pela própria vida. Então, quando Moisés, ao comando do Todo-Poderoso, soberano, né, quando ele viu a impossibilidade, impossível humanamente falando, resolver aquela situação, e aí Deus fala para Moisés: Moisés, você só precisa tocar. O que você tem na mão? Cajado, Senhor. Você só toca na água e mande o povo marchar. E o povo: você está doido? Não, o Senhor mandou. Se Ele mandou, nós obedecemos. Então ele disse: mande o povo marchar. Moisés toca na água, e quando eles começam a andar, queridos, na água, lá no meio do mar, ainda tinha água. Aí o mar se abre completamente. Não sei como, de repente, é na sua vida, se as provas elas vêm de maneira que a gente às vezes duvida do poder de Deus. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha bem limitada e acha que Deus não pode resolver os problemas, ou que Deus não nos está ouvindo, ou que Deus ele é um pouco surdo, né? Deus está longe, está distante, assim como aqueles profetas de Baal, né? Estavam lá tentando agradar o Deus dele para descer fogo do céu, e ele dizia: fala um pouquinho mais alto, grita, talvez ele esteja dormindo, quem sabe ele esteja de férias. Às vezes tratamos o nosso Deus assim. E aí quando eu vou mostrar aqui para vocês uma frase que eu achei muito importante. Vamos ver. Olha lá. Durante um tempo, eles marcharam para uma espécie de beco sem saída. Estava lá, né? Entre Migdol de um lado e Pi-Hahirote do outro, o mar na frente. Então tinha o exército lá junto com o faraó. Moisés ele estende a mão, e aí olha o que acontece. No Salmo 114, verso 3, diz para a gente exatamente essa frase ali, ó. O mar viu e fugiu. O que o mar viu, queridos? O salmista está fazendo alusão a Deus, a presença de Deus. Quando Deus deu a ordem, a Bíblia diz que Jesus andava com eles, como? Numa coluna de
fogo, ou numa nuvem que cercava-os, né, para proteger, aplacar o calor. E aí, quando o próprio mar, a criação de Deus, vê a presença de Deus, invisível aos nossos olhos, mas visível à natureza, o mar foge, se abre, para que possa passar o Rei das Nações. Amém? Muitas vezes nós temos que abrir esse caminho para o Rei das Nações, ele entrar na nossa vida e fazer toda a obra que ele quer que seja feita. Aí vem Moisés, queridos, vem Davi, ainda no versos 16 do capítulo 77, e ele diz assim, viram-te as águas, ó Deus, e as águas viram e temeram. Imagina, a água que não tem nenhum tipo de razão, não tem raciocínio lógico, não tem nada. Elas temeram a presença do Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós esquecemos de temer a presença de um Deus que é o soberano de todo o universo. É o Deus de Israel, Deus de Jeová eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac. É nosso Deus, amém? As águas temeram e se abriram, elas se abriram, porque sabia que quem estava passando, quem estava abrindo tudo ali, as oportunidades para o povo de Deus, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Aí, queridos, depois de atravessarem o mar, depois das águas fecharem, todo o exército ser eliminado, Moisés, então, ele faz o primeiro hino. Conta-se, pelo menos na Bíblia, a primeira música que é feita para adoração ao nosso Deus. E ele vem contando toda a trajetória do povo de Israel, como Deus os livrou em todas as pragas, e então estava ali passando a libertar. Por incrível que pareça, logo depois disso, o povo já começa a murmurar de novo, porque nós às vezes somos assim, né? Deus, ele dá um monte de provas, ele mostra para a gente várias situações, mostra que ele está no controle, aí vem outra prova, a gente já duvida de novo e fica nessa briga. A gente fala do povo de Israel, mas somos tal qual. Duvidando da soberania e do poder do nosso Deus. E Ele está aqui, nesse momento, ouvindo essa pregação, e Ele está aqui, nesse momento, o Espírito Santo, nos conduzindo até a consumação dos séculos, diz a palavra de Deus. Vamos lá, Paulo também ele fez alusão, né? Até mesmo ao batismo, quando ele fala de Moisés nas águas, quando ele passa sobre as águas e as águas se abrem, ele faz alusão ao nosso batismo. Nós precisamos ser batizados pela água e pelo fogo, amém? Olha lá, a história da igreja na terra e a igreja redimida no céu, tudo se centraliza na cruz do Calvário. É toda a trajetória da igreja de Deus, do povo de Deus, se concentra na cruz do Calvário. Eis aí o tema, é esse o cântico, a cruz do Calvário, Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que está à direita do Pai agora, intercedendo por você e intercedendo por mim, porque um dia Ele virá nos buscar. Essa é a canção do céu, amados, e essa deve ser a nossa canção, de confiar num Deus que amou tanto você e a mim, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna, aleluia? Eis aí o tema então, o cântico, Cristo é tudo em todos, em antífonas de louvor e ressoarem através do céu, entoada por milhares e dezenas de milhares, uma incontável multidão de redimidos. Você consegue imaginar isso? Eu vou depois mostrar para vocês aqui uma imagem de uma apresentação que eles fizeram de um hino, e eu fiquei assim, apaixonada. Eu falei assim, gente, nós somos falhos, a nossa voz é horrível, comparada com a voz dos anjos em perfeição, porque eles não conhecem o pecado. A nossa voz é horrível, e mesmo assim, irmãos, falhos do jeito que a gente é, com a voz arranhando, né, desafinando, os irmãos sofrendo para ouvir a gente cantar. Mesmo assim, se consegue extrair beleza da canção, dos lábios, de uma melodia, de um servo fiel e contrito de coração. A gente se arrepia quando ouve alguém cantando com o coração e com a alma. Amém? É lindo, irmãos. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele pega os anjos para cantarem conosco, para poder, quando chegar no ouvido de Deus, chegar um cântico perfeito. Não fale como é o nosso, né? Olha lá.
Todos se unem nesse canto de Moisés e do Cordeiro. É um cântico novo, pois nunca antes fora cantado no céu. Sabe por quê, amados? Vou explicar uma coisa para vocês. Nunca fora cantado antes no céu, porque esses anjos que moram lá na eternidade, os outros mundos não caídos, eles não conheceram o pecado, não foram redimidos, não foram resgatados. Então esse cântico de Moisés, de livramento, o cântico do povo de Deus, que vai ser resgatado para viver com Jesus, é somente o povo de Deus que pode cantar. Só a raça humana caída que foi regenerada e vai ser restituída ao trono de Deus. É por isso que os anjos não conseguem cantar essa verdade do resgate, do preço, da rendição, da salvação, da propiciação pelo pecado por meio do sangue de Cristo Jesus. É única e exclusivamente para esse povo que será resgatado. Glória a Deus. E eu coloquei aqui uma imagem de Jesus Cristo. Ele é acima dos anjos e nós somos abaixo dos anjos. Então fica Jesus Cristo no momento em que ele vai ser entronizado, no momento que ele vai coroar também cada um de nós. Ele fica no centro de um quadrado perfeito e nós ali então rodeando o próprio Salvador. E ele acima de todos, porque ele é Deus, é o Criador. Vamos ver mais. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Consegue imaginar isso? Quando a gente lê a história de Enoque, Moisés, Elias, que quando estavam na presença de Deus, eles refletiam no rosto a própria glória do Senhor. Moisés, ele ficou tanto tempo na presença de Deus, a glória de Deus era tão grande e incendida sobre ele, que ele precisava colocar um véu. Quando estivermos na presença do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisaremos de véu, porque a glória dele será incendida sobre nós. E ali, como diz, olha lá, nosso rosto brilhará com a glória do Pai e com a glória do Filho. Hoje temos rostos macilentos, doentes, pálidos, esbranquiçados, tristes, ansiosos, rancorosos, magoados. Nós temos vários tipos de expressões, mas ali, irmão, será só de glória e glória. Só glória, somente glória. Posso ouvir um amém? Olha o que diz mais. Diz assim: tocando as suas harpas de ouro, os anjos darão, são os anjos ainda, nós não recebemos as harpas, calma aí que nós vamos chegar lá. Os anjos, eles recebem então a harpa, eles dedilham na harpa, e para quê? Para dar as boas-vindas ao rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. Os próprios anjos vão nos recepcionar, vão recepcionar o Rei da Glória e todos os seus redimidos, você e a mim, porque estaremos vindo, amados, lembra? Estaremos vindo, a gente vai passar 7 dias conhecendo os outros mundos, Jesus mostrando as coisas para nós, até chegarmos no céu, aonde serão abertas as portas da nova Jerusalém. Glória a Deus por isso. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Imagina, o céu ele é infinito. Você consegue imaginar que nós não vamos cantar baixinho, vai ser aquela coisinha muito mirrada, fraca, com máscara, que a gente não consegue ouvir a voz dos irmãos? Você que está aí em casa, talvez você esteja sem máscara, mas a gente aqui na igreja tem que usar máscara. Eu só estou sem porque eu estou falando, mas a gente fica com máscara. Então aquela coisa miúda, fraca, gripada, com pneumonia, né? Aquela voz ruinzinha. Não vai ser assim, não. Todo o céu ecoará esse cântico de triunfo. Um dia eu estava na igreja e nós estávamos cantando, ensaiando, na verdade, sem microfone. Estava só ensaiando, o pianista tocando. E a gente estava ali ensaiando. Aí o irmãozinho sentou lá no último banco, ele sempre chegava cedo. E enquanto a gente estava ensaiando, ele ficava assim, tampando o ouvido. Aí eu, tadinho, eu entendi, né? Aí eu fui lá, irmãozinho, está muito alto? Ele, não, minha filha, é porque eu tenho dor no ouvido, não aguento nenhum barulho. Falei, a gente vai cantar mais baixinho para o senhor, viu? Sabe por quê, irmãos? Aqui na terra, às vezes os sons que nós emitimos, eles vêm como ruído. Às vezes até aquilo que eu acho que está perfeito, para Deus pode estar soando como ruído. Porque tem sujeira na minha vida. Existe pecado na minha vida. E isso chega para Deus muitas vezes como ruído. Por isso que nós temos que nos consagrar no altar de Deus, no altar da nossa casa. Temos que entender que estamos na presença de um Deus santo, e não se brinca com a presença de um Deus santo.
Ele é santo e digno de toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor. É por isso que toda vez que se refere ao santo, a Bíblia fala santo, santo, santo. Isso quer dizer trindade, isso quer dizer pureza, santidade. Isso quer dizer tudo que mais a nossa mente não alcança, porque Deus, ele é inestimavelmente, é incomensuravelmente grande, eterno, santo e amor. E às vezes nós brincamos com o nome de Deus quando vivemos de maneira relaxada ou despretensiosa ou sem compromisso. É por isso que quando se canta aquele hino de vitória ali, aquele hino de triunfo, só aqueles que entendem a presença de Deus como ela é santa, que hoje vivem em santidade, em consagração, vão poder cantar. Porque quem não se consagra não conseguirá subsistir à presença de um Deus que é santo. Por amor, Deus não pode levar o pecador que não se converte, que não se arrepende. Porque ele não suportará a presença santa desse Deus. É por isso que é o hino de vitória. Olha lá, um cântico de triunfo ressoará, encherá todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestiais, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Amém? Quando a gente questiona muito, Senhor, por que eu tenho que sofrer tanto? Não se pode comparar o nosso sofrimento com o sofrimento de Cristo, que por um só pensamento de pecado poderia ter perdido a divindade. Nem pensamento, Jesus Cristo, em nenhum segundo, em 33 anos e meio que ele viveu na terra, ele pecou. Para nos mostrar que você e eu também podemos escolher não cometer atos de pecado. Mesmo tendo a natureza pecaminosa, você e eu podemos escolher viver em novidade de vida, em santidade. Olha lá, ali são os anjos recebendo, então, os salvos, recebendo o Senhor Jesus Cristo e cantando Cristo venceu. Isso é maravilhoso. A música celestial. Aí você fala assim, Ellen, você nunca foi no céu, você não pode falar sobre isso. Eu não posso mesmo, não. Mas teve alguém que foi. E voltou e falou para nós. Se vocês me permitirem, então nós vamos falar. O profeta ouviu ali no céu, quando ele esteve, o soar de música e cânticos e música como salvo nas visões de Deus. Nenhum ouvido mortal ouvira ou a mente concebera aquilo que ele ouviu. Paulo, quando esteve no terceiro céu, ele disse que eram palavras inefáveis, que ele nem ia contar o que ele viu para que a sublimidade do que ele viu não ficasse aviltada pelo seu próprio pecado, por ele querer se exaltar. Entende? Da santidade. Quem fica na presença daquele que é santo não tem nem coragem de falar muito, porque é muito santidade, é muito perfeito. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá o quê? E gemido. Amém? Outra moça um dia perguntou assim para mim: Ô Ellen, eu sei que tem gente que sofre muito, mas tem gente que parece que nasceu só para sofrer. Tem gente que nasceu para sofrer, porque é espancado pelo pai, é violentado pela mãe, é violentado pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo não sei o que lá, e apanha, e é mandado embora, e vira órfão, e quando vai para a casa dos outros, os outros também abusam, e tem gente que só sofre. Mas que vida é essa miserável? Irmãos, isso aqui é passagem. Nós vivemos num deserto e ninguém faz morada no deserto. Nós estamos aqui de passagem. Tudo isso vai passar. Deus conforta e completa o que está faltando em nós. É por isso que às vezes ficamos ansiosos, a gente só consegue ver aquilo que é ruim. Um dia um rapaz trabalhava comigo, todo dia eu falava assim: oi fulano, tudo bem com você? Ele: não, hoje não está bom não. Outro dia eu: bom dia, tudo bem com você? Não, hoje não está bom. Aí todo dia era assim, ano após ano. Até que um dia eu cheguei para ele e falei assim: fulano. Falei: bom dia. Ele: tudo bem? Ele: não. Eu falei: fulano. Vamos dar o nome dele de José. Ô José, me explica uma coisa. Não tem um só dia, não tem nada na sua vida que você possa dizer: glória a Deus, amém, que bom. Isso aqui tá bom. Não tem nada que você possa agradecer. Aí ele olhou assim para mim: mas por que você está falando isso? Porque todo dia que eu pergunto tudo bem, você fala que não está. Nunca tá bom, nunca. Anos e anos eu escuto a mesma resposta. Aí ele falou assim: eu nunca percebi que eu era assim.
Quem sabe nós tratamos os nossos queridos em casa desse jeito. Nunca temos palavra de gratidão, só reclamamos, só vemos defeito. Assim nós fazemos com Deus. Se eu não consigo perceber a beleza, a sublimidade de Deus na vida de alguém que eu estou vendo, como que eu vou ser grato a Deus? É por isso que nós reclamamos sempre de Deus. Murmuradores não entrarão no reino dos céus. Nós temos que louvar e bendizer o nome do Senhor sempre, eternamente. O tempo inteiro, irmãos. Quando me perguntam aí, igreja, Ellen, tudo bem? A minha resposta há anos é a mesma. Está melhor que eu mereço. Se melhorar, vira festa. E vai virar festa, porque a bodas do Cordeiro está chegando e vai virar festa. Amém? E vai melhorar. Não aqui nesta terra. Aqui só vai piorar, irmãos. As duras provas estão chegando, a perseguição está chegando, tudo está se afunilando. E você tem que glorificar a Deus pela perseguição, pelas calúnias, quando você for perseguido e mentindo, disserem todo mal contra você, te levarem para a cadeia, te levarem como escravos, te torturarem. Aconteça o que for, diga glória a Deus. Porque vai passar, o livramento vai chegar. Deus virá nos buscar. Gozo e alegria se acharão nela. Ação de graças e voz de melodia. Está lá Isaías, quando teve a visão, quando ele teve a visão da nova terra, da nova Jerusalém. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão. Salmo 87, verso 5. Isaías 24 diz: eles alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor. Não há outro motivo. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Sentir a sua glória, ver a sua glória, receber a sua glória. Esse será o motivo de você estar entoando louvores. Aí você fala assim: Eli, mas minha voz é muito ruim. Tem alguém que acha assim, que a sua voz não é muito boa? Sua voz... Eu também vou levantar, porque eu também não gosto de ouvir muito a minha voz. Amados, deixa eu falar uma coisa linda para vocês. Esse dom será dado a todo adorador. Posso ouvir amém? Esse dom de cantar e de tocar instrumentos será dado a todos. Lembra quando Israel, Deus mandou fazerem o tabernáculo, fazerem o templo? E aí, o que acontecia? Deus teve que dar o dom para os artífices. Ele escolheu algumas pessoas, algumas famílias, e disse: eu vou dar esse dom para vocês. E eles começaram a fazer todo tipo de arte, sem nunca terem passado por uma escola de arte. Então Deus, quando você estiver já subindo com Jesus, Deus já vai estar te dando esse dom, porque a gente já vai estar louvando, glorificando a Deus nesses 7 dias que estaremos subindo aos céus. E não vai ter voz desafinada, não vai ter voz gasguita, não vai ter voz ardida, não vai ter voz desafinada, não vai ter voz mais não existe mais ou menos para Deus. Para Deus tudo é perfeito. Será maravilhoso, irmãos. Algo inenarrável. Que a gente não pode narrar. Que cântico será aquele quando forem reunidos os resgatados do Senhor, diante das portas da santa cidade, as quais se abrem em suas dobradiças resplandecentes, para que os povos que guardaram a palavra, os seus mandamentos, entrem na cidade. E a coroa dos vencedores seja dada na cabeça, colocada, de cada um, e será dado-lhe então uma harpa. Entende? Nunca toquei um piano na vida. Às vezes eu sento lá, tento arranhar, mas tocaremos com maestria, com singeleza, com alegria, com gratidão. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus, Ele pode todas as coisas, sim ou não? Ao mais desafinado, Ele pode dar o dom de cantar? Aquele que nunca entrou numa escola de música, que nunca tocou, nunca pegou no violão, nunca fez nem desafinado. Deus pode dar o dom para tocar com simetria? Sim, amados, olha lá. Todo o céu se enche com preciosa música e com cânticos de louvor ao Cordeiro. Salvos, eternamente salvos, no reino da glória. Ter uma vida que se compara com a vida de Deus, isso é extraordinário. É a recompensa, irmãos, ter uma vida como a vida de Deus. Uma vida de tranquilidade, de paz plena, alegria. Tem gente que fala assim: irmão, mas ir para o céu, ficar só cantando, não vai ser meio tedioso, não? Não, irmãos, a gente não vai só cantar, embora a gente vai cantar o tempo inteiro.
Mas não é só cantar. Nós teremos a eternidade para descobrir muitas coisas, estudar, desenvolver o saber, o intelecto e muitas outras coisas nós vamos conhecer. Você vai trabalhar, não esse trabalho que nos cansa, que nos deixa doentes, mas um trabalho prazeroso. Você vai fazer a sua própria casa, vai plantar a sua própria vinha, vai comer do seu fruto. Que coisa maravilhosa, sem cansaço, sem o sol ardendo no seu corpo. Sem ficar com manchas por excesso de sol, porque a própria glória do Senhor iluminará a cidade santa. Isso será tremendo. Então, aqueles que não estão com o ouvido acostumado em louvar a Deus, em cantar dentro de casa, cantar na igreja, quando fala, vamos cantar a igreja, aí está aqui o regente ou o irmão que está tentando conduzir, a equipe de louvor, e a igreja está assim. O máximo é aqui, olha para o irmão. Não é assim? Irmãos do céu e da terra, porque nós vamos para o céu, amém? Irmãos, se nós não temos alegria, regozijo, vontade, ânimo, fogo nos ossos para louvar a Deus aqui, nós não vamos suportar o céu. Porque no céu você vai cantar eternamente. Você vai cantar na nova cidade, na nova terra, eternamente. Eternamente quer dizer, para nunca mais você vai parar de cantar. Então começa aqui. Começa a louvar a Deus aqui, a descobrir hinos inspirados, hinos que realmente mexem com a sua vida, que transformam vidas, hinos assim maravilhosos, salmos maravilhosos, que você possa cantar dentro da sua casa, assoviando na rua, dentro do seu trabalho. No meu trabalho, a minha colega fala o tempo inteiro, eu queria assoviar assim, ela não sei, ela fica... Eu então canto, ela, se eu cantar, sai todo mundo correndo. Porque eu fico o dia inteiro assoviando ou cantando no meu trabalho. Meu marido sabe, eu já chego em casa e falo, cheguei! Começo já a assoviar, a cantar. Não precisa nem falar cheguei, né, amor? Ele já sabe. Irmãos, essa alegria da salvação tem que inundar o nosso ser. Tem que aquecer os nossos ossos. Percebe que você está nesse momento na presença de um Deus Santo e que nós temos que ter até postura para sentarmos na presença desse Deus? Vai lá, endireita todo mundo. Direita porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso. Endireita. Eu tinha uma professora que ela vinha com uma régua. Aqui não tem uma régua para mostrar. Aí ela passava assim, ó, olhava a gente, quando a gente estava assim, ela pum, nas costas e a gente já... Entende, querido? Nós estamos na presença de um Deus Santo e às vezes a gente não tem essa postura de entender que estamos na presença dele. Então louve-o. Exalte o nome do Senhor. Em todo o tempo, com a sua própria vida. Se a sua voz não for tão agradável quanto você acha que ela não seja, assovia. Mas tenha sempre em mente um estribilho, alguma parte de um hino, para que você possa estar louvando a Deus um cântico novo todos os dias. A sua vida vai ser mais leve, a sua vida vai ser mais alegre, vai ser melhor. Você vai contagiar, influenciar, transformar vidas quando você usar o dom que Deus está querendo te dar para beneficiar e salvar pessoas. Amém? Olha lá. Cada um recebendo a coroa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O próprio Cristo coroará os redimidos. Não será assim, os anjos estão com uma fileira, vem a fila dos redimidos, aí cada anjo põe um... Não, não. Ô, Ellen, mas vai demorar muito. Mas você está preocupado para quem vai viver a eternidade? Com o tempo que vai levar de colocar, né, a coroa na cabeça de cada um? Enquanto cada um recebe uma coroa, estará multidões de anjos celebrando, porque você, redimido do Senhor, está sendo coroado. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Quem usa coroa, irmãos? É plebeu, é servo, é o quê? Quem usa coroa? Ou é rei, ou é filho de rei. Então, rei só há um. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas Jesus falou que nós seremos reinos e sacerdotes no reino dele. Então, se eu sou filha do rei, eu sou o quê? Princesa. Se você é filho do rei, você é o quê? Príncipe. É por isso que você será coroado, co-herdeiro com Cristo das mansões celestiais, da vida eterna. Você receberá uma coroa com um novo nome junto com a pedrinha branca. Pedrinha branca, irmãos. Novo nome. Você recebe uma coroa, escrito Santidade ao Senhor. Por quê, irmão? Vocês já pararam para pensar? Por que esse nome? Santidade ao Senhor. Ou Jerusalém. Por que tem que ter esses nomes na nossa coroa? Por quê, irmãos? Alguém já parou para pensar? Você vai evangelizar os anjos. Você vai evangelizar os mundos não caídos.
Porque eles não conhecem o pecado. Eles não entendem o que é isso. É você que vai ensinar para os anjos. É você que vai contar a sua história. Você não vai contar a história de Abraão. Não, você vai contar a sua história. Você vai testemunhar para toda a eternidade. Quando tiver santidade ao Senhor, vão perguntar por quê. Você vai dizer, eu fui separado lá na terra. Eu fui separado. Eu fui escolhido. Propriedade exclusiva do Senhor. E aí você vai contar a sua história para os mundos não caídos. Você consegue entender que privilégio vai ser esse? Chegar um dia e falar assim, Senhor, eu vou lá em Antúrios agora porque eu quero contar para eles a minha história. O Senhor permite? Claro, filha, vai lá. Aí eu pego lá na minha prateleira prateada, vai estar a minha asa, eu pego ela lá, coloco em mim e falo, tchau, gente, fui. Alguém quer ir comigo? Bora. Ó, o irmão já levantou a mão. Entende, irmãos? Você vai receber a sua asa para você colocar e você voar. E você pode dar voo rasante, você pode fazer o que for, não vai faltar fôlego, não vai faltar oxigênio, não vai faltar nada para você. Porque não haverá morte. Se você ler o livro Visões dos Céus, você vai entender quando a senhora White fala que nós receberemos asas. Nós vamos poder conhecer outros mundos e dar testemunho a eles. E você vai poder cantar para essas pessoas, para esses seres que não caíram. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção, uma virtude do céu para com os caídos redimidos. Porque em Cristo somos nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. O cântico dos 144 mil. Há um cântico especial que só os 144 mil e não outros redimidos vão poder cantar. Só eles, porque virão da grande tribulação. Somente eles, amados. Não sei se estaremos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não sei se nós estaremos junto com os 144 mil. Mas os 144 mil é um batalhão de elite de Deus. E esse povo passará pela grande tribulação, passará pelo tempo de angústia de Jacó, passará pelo breve momento de angústia, passará por tudo que está registrado na palavra de Deus. E por esta experiência que nenhum outro povo em nenhuma outra época passou, porque a angústia tal qual nunca houve desde que há humanidade. Então, esse cântico é exclusivo para os 144 mil. No mar de cristalino, diante do trono, naquele mar, como que de vidro misturado com fogo, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos de quem? Da besta, da sua imagem, do seu sinal e o número do seu nome. Ok? Isso está em Apocalipse capítulo 15, verso 2. Tendo harpas de Deus, foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. É um cântico especial, irmãos, que também vai reboar por toda a abóbada celestial. Cântico sem igual. Isso é maravilhoso. E cantaram um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144 mil. É um hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém pode aprender aquele canto, pois é de sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Estes, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, como as primícias de um Deus todo-poderoso. Isso me emociona. Quando eu me converti, entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, me deram o livro Grande Conflito e eu li 10 vezes esse livro, o completo, não é o condensado não, aquele que tem 769 páginas. Eu li aquele livro 10 vezes, apaixonada pelo final. Mas eu precisava compreender o início do grande conflito, da grande batalha. E quando eu li aquilo ali, eu sempre falava, eu quero viver até o fim dos tempos, não me importa o que vai acontecer comigo. Senhor, eu quero estar viva, por favor, me permita, me dê força, me ajude a me preparar, porque eu quero estar viva, eu quero estar em pé, eu quero, se eu tiver que sofrer, Senhor, o Senhor só me dê força, só me ajude, só me ajude. Eu não quero blasfemar, não quero reclamar, não quero nada, eu só quero poder fazer parte disso, tudo isso.
Aí um belo de um dia, sempre iam comportores na minha cidade, na minha igreja, lá em Brasília, Distrito Federal, Sobradinho, a igreja. Aí uma turma de comportores lá, e a gente levou para nossa casa, e conversa vai, conversa vem, a gente estava falando sobre o novo céu, nova terra, sobre o tempo de angústia, sobre essas coisas todas. E eu falei para um dos jovens, falei assim, eu quero estar viva. Eu quero, se Deus permitir, me der força, eu quero passar por tudo aquilo. Aí, mas você sabe do que vai ser? Sim, eu sei, eu leio sobre isso, leio bastante. Mas você entende o sofrimento? Eu entendo, eu entendo. Eu sei que eu não sou capaz de suportar absolutamente nada. É pelo poder do Espírito Santo. Não é pela minha força, nem pelo meu poder, mas pelo Espírito. E eu estou pedindo a Deus que Ele me capacite. Se for da vontade dEle, Ele achar que eu serei capaz, eu quero. Ele não peça isso não, irmã. Não peça isso não. Pedir para sofrer? Irmãos, é um alto privilégio padecer por Cristo. Porque Ele muito mais sofreu por minha causa. Se o Senhor quiser que a gente fique vivo, nós ficaremos. Ele nos capacitará. A serva do Altíssimo, escritora americana Ellen White, ela diz o seguinte, que no tempo certo, ao ser derramado as aguaceiras ou a chuva serôdia, todo o espírito de timidez que nós temos, de covardia, nos será tirado e Deus nos colocará o espírito de mártires. Deus nos dará o espírito de coragem, de ousadia, para pregar esse alto clamor às pessoas, essa mensagem poderosa, a tríplice mensagem angélica, com o poder, irmãos, com autoridade, sem temer absolutamente nada. Hoje a gente já fica, mas se eu falar na minha família, o pessoal não vai gostar, não tem jeito de falar para o pessoal do meu trabalho, porque se eu falar, vão falar que eu sou doido, dizer que está tudo errado, você tem que vir para a verdade. E a gente fica meio temeroso de contar a verdade para as pessoas. Deus tirará dos sinceros, dos que estão buscando hoje o Espírito Santo, todo espírito de covardia, todo espírito de timidez vai ser retirado. Homens, mulheres, jovens e crianças se erguerão com nobreza de caráter, uma fé íntegra, irmãos, e proclamarão essa verdade com ousadia. Como não, irmãos? Deus não colocaria neles esse cântico de triunfo, porque Deus vai dar o livramento no momento certo. É por isso que eles vão cantar com alegria, com regozijo, com confiança, com gratidão eterna. Porque vão chegar na eternidade e vão dizer, eu não sofri nada para receber tudo isso. Quem somos nós para recebermos tudo isso? Olha lá. Estes serão os que... isso aqui eu já falei, perdão. Vamos lá. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos, removeu-se toda a causa de pesar. Irmãos, por entre o agitar dos ramos e palmeiras, derrama um cântico de louvor, claro, suave, melodioso nesse momento. Todas as vozes aprendem a harmonia até o reboar pelas abóbadas do céu. Amém? Para quem canta, eu estou empolgado porque eu canto. Para quem canta, isso é extraordinário, isso é magnífico, isso é lindo, irmãos. Entende? Todos nós cantando juntos em reconhecimento ao que Deus nos falou. Ele disse, olha, eu vou enxugar de vocês toda lágrima. Vai ter a última lágrima a ser vertida, quando descemos com a Nova Jerusalém e vemos os ímpios sendo fulminados. Inclusive, pessoas que amamos poderão estar lá. Por isso que será derramada a última lágrima, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, nem morte, porque Ele fez nova todas as novos céus e nova terra. Isso é tremendo. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai, resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que é de eternidade em eternidade, e saberem que o seu reino não terá fim, irrompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro que foi morto. Amém? E nos remiu para quê, irmãos? Para Deus com o seu muito precioso sangue. Então, a gente às vezes, quando eu leio isso aqui no livro de Apocalipse, eu fico tentando colocar uma melodia, mas a sublimidade desse momento será tão grande que por mais que eu pense, disse a escritora americana, nunca chegou à nossa mente, nem ao nosso coração, como serão as melodias que cantaremos na eternidade. A gente pode até tentar, mas vai ser muito fraco. Mas na eternidade, Deus colocará essa melodia em nosso coração e cantaremos juntos. Ali é o contraste.
é o tipo, que encontrando o antítipo, né? É o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Só ele é digno de abrir o selo. Só ele é digno de adoração, porque ele foi morto e ressurgiu. Bendito seja o nome do Senhor. Os anjos dirigentes, eles desferem, então, em primeiro lugar, o tom. Eles dão o tom, os anjos dirigentes. E então, todas as vozes vão alçar em louvor grato e feliz. E todas as mãos deslizam habilmente sobre as cordas de suas harpas. Por isso que eu falei, todos nós tocaremos habilmente. Todos nós, irmãos. Não terá um ser humano sequer que não vai saber tocar habilmente a harpa do Senhor e cantar com maestria o hino, o cântico do Cordeiro. E por toda a eternidade. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Então Jesus ele chega até a porta e fala, venham, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você foi fiel no pouco, agora sobre o muito eu vou te colocar. Venham. Então Jesus conduz à porta da Nova Jerusalém, olha lá. Ele lança a mão da porta, ele gira, né, sobre os seus resplandecentes gonzos e manda então entrarem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia ali tudo para deleitar a vista. Ele fala assim, contemplem por toda parte uma intensa glória. Então Jesus ele fala assim, ele abre a porta, fala, vem aqui, vem aqui. Aí eles se achegam a Jesus. Jesus abre a porta e aí a gente faz isso aqui, ó. Todo mundo. Uau! E Jesus fala assim, estão vendo isso aí? Toda essa glória é para vocês. Eu fiz para vocês. A nossa mente não consegue mensurar, né? A gente não consegue, irmão. Irmão, a gente não consegue mensurar. Só na eternidade. Nós não conseguimos. Mas a eternidade vai nos mostrar toda essa glória, feita para você e feita para mim. Tem como soltar aqui, por gentileza? Eu quero que vocês, se quiserem apagar aqui, para eles poderem visualizar melhor. É uma orquestra tocando e cantando um hino. Eu tenho que apertar aqui? Não é aí, não? Tem que ser aí com eles. Porque se eu passar, vai para outra aqui. Isso. Obrigada. Ainda que sejam competentes, mas mãos que ainda são falhas como a minha, a gente consegue sentir essa emoção. Imagina quando estivermos no céu.
gente é. Não tem como não se emocionar, irmãos. Não tem como não sentir a presença de Deus. É por isso que nós louvaremos ao Senhor na eternidade com inteireza de fé, de caráter, porque a própria presença dele, gloriosa, nos fará adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem como, irmãos. Temos que andar na presença dele, porque assim nós vamos manifestar esse amor, essa gratidão em nossas atitudes. Pode passar esse também. Isso. Então Jesus olhou para os seus santos remidos, seus rostos estavam radiantes de glória. E fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa melodiosa voz: vejo o trabalho da minha alma e estou satisfeito. Esta magnificente glória é para vocês fruírem eternamente. Suas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, tampouco haverá mais dor. É Jesus falando aos redimidos. Olha lá, vi a multidão dos remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus. Então, levantando-os com a sua própria mão adorável, tocam as harpas de ouro e encheram o céu todo com sua rica música e cânticos ao Cordeiro. É a própria presença de Cristo que nos faz curvar diante dele. Sua beleza, sua santidade, seu amor, sua bondade, a maneira como ele nos trata. Vi grupos de anjos que se achavam dispostos em quadrado, tendo cada um uma harpa de ouro. Na extremidade do interior dela havia um dispositivo para ajustar cada um a sua modalidade. Há um anjo que dirige sempre, a qual toca a primeira harpa a fim de dar o tom, depois todos se ajuntam na majestosa e perfeita música do céu. Ela é indescritível. É melodiosa, melodia celestial, divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indizível. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ter a presença santa, já sentir a presença santa do Espírito Santo, ou de Jesus, ou de um anjo? Deus permitiu para esse ser tão pequeno e tão falho, pecadora, por vários momentos sentir a sua presença. Um dos dias, a gente havia trabalhado o dia inteiro para Jesus, estávamos muito cansados. Tínhamos trabalhado para Jesus até a noite. A gente não tinha comido, foi dia de jejum. Estávamos muito cansados. E infelizmente, em alguns dos lugares que a gente passa, a gente nem sempre é bem recebido quando se faz a obra de Deus, porque as pessoas julgam o que não conhecem. E foi um dia difícil. E aí uma irmã ligou, a gente já estava indo para a casa da outra irmã, que a gente ia tomar banho e comer alguma coisa. Ela ligou e disse: precisamos de vocês ainda numa vigília. Vocês podem vir? Eu disse: nós vamos. Estávamos dentro do carro, eu falei para as meninas: nós vamos, obrigada. E eu disse: vamos. E elas falaram: a gente está muito cansada. Você tem condições de... Obrigada, irmã. Você consegue ir sozinha? A gente fica dentro do carro. Eu falei: eu vou, pode deixar. E quando eu cheguei na igreja, a igreja estava vazia, irmãos. Tinha um irmão que abriu a porta e mais umas 4 pessoas. E eles iam fazer a vigília a noite inteira. E eu fui para o quartinho da sala pastoral e falei: Senhor, eu estou extremamente cansada. Meu coração está triste pelas coisas que eu tinha visto durante o dia. Então o Senhor me conforta. Vem comigo, eu vou fazer isso para a honra e glória do teu santo nome, ainda que não tenha ninguém na igreja. E enquanto eu estava orando, as meninas que estavam dentro do carro, elas ouviram a voz do Espírito Santo dizendo: vocês também devem ir. E obrigada, minha querida, obrigada. E elas foram, irmãos. Então elas falaram: Ellen, o Espírito Santo nos chamou para a gente vir. Falei: então vamos fazer isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Não importa se ninguém vai ouvir.
nós oramos mais uma vez na salinha pastoral, e quando nós nos apresentamos, fizemos toda a pregação e cantamos e fizemos toda a parte, chegou um momento em que, enquanto nós estávamos cantando, eu estava em atitude de oração, falando: Deus, por favor, nos segure em seu colo, por favor. E naquele momento, irmãos, eu flutuei, meu corpo não tocava o chão, e eu senti uma presença inigualável, o próprio Jesus me segurando no colo, um ser tão falho como eu. Quando nós terminamos a programação, tudo que a gente foi fazer, as meninas estavam olhando para mim com os olhos arregalados, e eu falei para elas: vocês também? Aí elas: nós também. Sentimos Deus nos segurando no seu colo, nós também flutuamos. Outro dia eu estava numa igreja em que não haviam também me recebido bem. Eu tenho um problema na tireoide, que meu cabelo cai, então eu uso alongamento há muitos anos, muitos anos. Nesse dia eu não estava com alongamento. Aliás, os irmãos haviam me visto sem alongamento, só com o meu cabelo curtinho. E a igreja era muito legalista no passado, como disse o irmão, com muita propriedade na escola sabatina. Então muitos eventos não me permitiam cantar por eu não ter cabelo. E nessa igreja, quando nós chegamos, não foi diferente. A igreja estava vazia, e a irmã me pediu perdão, porque a gente tinha vindo de longe. Ela: olha, perdoa, mas os irmãos falaram que não iam te assistir porque você tem cabelo curto e eles acham que você não é digna. Eu disse: não tem problema, eu vim para adorar o Senhor. Eu fui para a salinha e orei mais uma vez. A igreja estava bem vazia. E chegou o momento da programação, que a igreja já estava lotada. E eu percebia, teve um dado momento quando eu estava cantando um hino, sozinha, era um solinho, e apareceu um rapaz que ficou lá no fundo da igreja. Ele chegou, encostou assim na parede, ficou encostado, e eu percebia que ele chorava. Era um visitante, ele estava até de bermuda. E eu fiz assim para ele se sentar. Convidei para ele sentar, ele sentou no último banco. E ele chorou a programação inteira. Quando terminamos a programação, que eu fui à porta cumprimentar os irmãos, ele fez assim, ó. Depois queria falar comigo. Eu disse: tudo bem. E ele esperou todo mundo. Quando todo mundo saiu, ele segurou nas minhas mãos, olhou fundo nos meus olhos e disse: olha, eu estava indo para outro lugar, ia fazer as minhas coisas que eu tinha que fazer, mas enquanto eu descia a rua, eu ouvi algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, um coral gigantesco cantando. Eu falei: de onde vem esse coral? De onde vem isso? Então ele disse que foi descendo, e quando ele parou na frente da igreja, ele falou assim: é daqui que vem esse coral. Na hora que ele entrou e ficou na porta e viu que era apenas eu cantando, e ele ficou apavorado, desesperado, disse: mas cadê o coral? Só tem uma moça cantando. E ele entendeu, ele falou assim: eu entendi que eram os anjos do Senhor. A música, irmãos, ela tem um poder de destruição ou de salvação. Ela tem o poder de fazer você odiar ou amar. Tem pessoas que amam muitos cantores sem nunca ter visto, faz parte da história deles. Parece que a pessoa está ali junto com ele dentro da casa, de tanto que eles gostam, ouvem tanto que parece que se tornaram amigos, mesmo que a pessoa nunca tenha te visto, porque a música nos aproxima, nos faz amar uns aos outros. É por isso que nós temos que louvar a Deus, porque cada vez que eu louvo a Deus, eu amo mais. A música tem um poder extraordinário. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu escuto e a quem eu estou prestando culto. Nós tivemos muitas outras experiências assim, mas eu posso contar tarde para não ficar muito por causa do horário. Mas eu queria passar isso para vocês, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra de todo mal. E o anjo do Senhor também, ele se une à voz daqueles que estão com o coração contrito e humilde da presença de Deus. É por isso que às vezes você escuta hinos que parece que tem anjos cantando. Não é que parece, é que eles estão cantando mesmo. Porque Deus manda, envia esses anjos. Vamos cuidar com o que nós temos ouvido e a quem nós estamos prestando culto. Eu quero terminar dizendo: ó, que música! Não há uma nota sequer
em desarmonia. Você acha que alguém ali tomará tempo para falar de suas provações ou das terríveis dificuldades que passaram na terra? Não, será gozo eterno. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Todas as provas, dificuldades, rejeições que você passou aqui nessa terra, todas as perdas que você teve por amor a Cristo, ficarão no esquecimento, você não se lembrará. Porque Deus fará nova todas as coisas, até as suas lembranças serão novas, porque só você vai lembrar apenas do Salvador. Jesus, Ele em breve, mas muito em breve virá. Ele vai vir. E Ele quer levar você para viver essa eternidade com Ele. Ele quer levar você para viver essa sublimidade da sua presença. Ele quer levar você que está assistindo agora para viver com Ele como sacerdócio, como reinos. Isso é lindo. Precisamos aprender a entoar aqui na terra o cântico do céu, de modo que quando terminar a nossa luta, nós possamos participar do cântico dos anjos celestiais na cidade de Deus. Qual é esse cântico? É louvor e honra e glória àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, para todo sempre. Amém. E não será diferente. Eu vou cantar um hino, Além do Rio Azul. Esse hino fala muito meu coração, e se eu chorar no meio do hino, vocês não reparem, tá bom? Além do Rio Azul, há um lugar preparado para você. E eu quero louvar a Deus com esse hino, de toda a minha alma, todo o meu coração, e fazer um apelo. O apelo não vai trazer você à frente por conta da questão pandêmica, mas pode levar você à presença de Deus. O apelo é para que você e eu entreguemos nossa vida agora. Que Deus tire de nós todo o preconceito, todo o orgulho, toda a arrogância, toda a inveja, toda a maldade, o egoísmo, todo o ciúme, que o Senhor tire de nós. Nos faça semelhantes a Cristo, que não condenou a ninguém. Ele disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. Que a gente não escolha quem a gente acha que é mais digno de ir para o céu, mas que a gente peça perdão a Deus para que a gente possa ir com Ele para o céu. Que o Senhor esteja alcançando o seu coração nesse momento, e o santo anjo do Senhor desça nesse momento para cantar conosco. Em nome de Jesus, Senhor, aceite o nosso louvor e a nossa vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite
A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nunca mais. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. Você que conseguir, junto comigo, vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Oh Pai, sabe, Senhor, um dia todo o joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, e toda a voz irá declarar: o Senhor é justo. Ninguém terá dúvida da tua justiça, do teu amor e do teu juízo. Ninguém questionará a decisão final, o juízo final. Ninguém terá dúvida da profundidade do teu amor, Senhor. Nós todos estaremos rendidos aos teus pés. Um dia todos nós, Senhor, os remidos, lançará aos teus pés a coroa que o Senhor nos der, reconhecendo que tu és digno. E o Senhor é digno porque o Senhor é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Aleluias ao teu nome, Senhor Deus. Pai Altíssimo, Salvador Jesus Cristo, Consolador Espírito Santo, louvado seja o teu santo nome nesse dia. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque ela é a tua verdade. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Liberta-nos de nossos medos, nossos preconceitos, nosso senso de justiça própria, Senhor. Esvazia-nos, quebranta-nos, Senhor, nesta manhã. Tira a nossa arrogância, Pai. Tira o nosso ciúme, nossa pretensão de acharmos que somos alguém ou que sabemos mais. Ó Pai, desvenda, tira toda a trave que está em nossos olhos para contemplarmos a tua glória. Ajuda-nos a vermos os nossos irmãos, Senhor, como alma em potencial para serem salvas. Os que estão aqui, os que estão lá fora, os que estão em casa, os que não estão em lugar nenhum, Senhor, porque não tem casa, não frequentam igreja, os que estão no mundo, Senhor.
E os que estão aqui dentro da igreja, mas que também estão no mundo, por favor, Pai, olha para nós com tua misericórdia, teu olhar de paciência e longanimidade. Por favor, perdoa a nossa transgressão, Deus. Perdoa nosso pecado. Nós nos humilhamos perante a tua face, Pai, porque nós queremos vê-lo um dia. E só os limpos e puros de coração poderão contemplar a tua face. Salva-nos, Senhor, e livra-nos de nós mesmos, por favor. Permita-nos estarmos naquele grande dia, ao cantarmos o hino de triunfo, de vitória. Que façamos, Senhor, na plena alegria, na plenitude da vida em Cristo Jesus. Nos dê um dia feliz, Senhor. Hoje se comemora o Dia Mundial da Música, mas um dia será comemorado o Dia Universal da Música, quando cantarmos o Cântico do Cordeiro. Nos dê um sábado muito feliz, Senhor. Venha recompor a nossa alegria, venha restaurar essa certeza da salvação. Nos liberta, Pai, nos cura e nos salva, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus amados, e até às 16h30.